O ano era 1994. O mês era o mês de junho. O dia era o dia 27 de junho de 1994. Eu levantei na manhã daquele dia de uma forma diferente, com uma responsabilidade um pouco maior das que eu já carregava, porque naquela manhã nascia a Lorena Freitas. A Lorena nasceu pela manhã, e por volta das 9 horas da manhã, eu peguei emprestado de um parente um carrão, uma Brasília, que a Brasília ela é grande, e fui levar algumas coisas no hospital e voltei. Cheguei em casa por volta das 10 horas, antes das 11 horas, o meu telefone tocou. E quando o telefone tocou, era o prefeito da cidade de Pereira Barreto, o senhor Beto Castro Neves. E ele disse assim para mim: Sidney, eu quero falar com você. Você pode vir aqui no meu gabinete? Era um dia um pouco complicado. Eu estava um pouco preocupado, porque a situação estava difícil financeira, e agora tinha toda aquela questão que você sabe que envolve uma criança pequena. Você que tem filho sabe disso, né? Todos os custos. Eu estava preocupado com a questão financeira e colocando diante de Deus, orando, e mesmo em meio àquela preocupação, eu recebi um telefonema do prefeito. Aí você pode pensar assim: já sei o testemunho, o prefeito chamou lá e doou alguma coisa em nome da prefeitura. Não, eu era funcionário da prefeitura, cargo comissionado, eu era chefe de um setor, e ele me chamou para conversar naquele dia, e eu orei a Deus, fiquei um pouco preocupado, e após o almoço eu fui até o gabinete dele para a gente conversar no horário marcado, e ele me disse assim: Sidney, eu não tenho muito o que fazer, os vereadores estão pressionando e a gente vai diminuir bastante o número dos nossos funcionários comissionados, e o seu nome é um deles. Fiquei sabendo que você já está indo para a Ilha Solteira, né? Que você já está fazendo um trabalho lá. Pensando nisso, já vou liberar você para ir de vez. Era uma situação complicada, muito difícil, e eu fiquei muito preocupado, e eu falei para ele apenas assim: tudo bem. Vim para casa, mas naquele dia, os meus pensamentos estavam a mil. Se já estava difícil com o emprego e um salário razoável, e agora, perdendo o emprego, como é que eu ia fazer? Então eu cheguei em casa, eu coloquei os meus joelhos no chão e orei a Deus, porque eu estava sozinho. Já aproveitei, somente eu e Deus, e eu orei, falei com Deus, chorei na presença de Deus, e Deus falou algo comigo muito importante. Preste atenção no que eu vou dizer. Não estou dizendo para você fazer assim. Eu fiz assim 2 vezes na minha vida, porque o Espírito Santo me levou a fazer. Falou: vai lá. E eu fui 2 vezes na vida. A primeira vez foi anterior a essa, foi quando eu recebi o chamado de Deus para ser um pregador. Agora, nesse momento, eu fiz mais uma vez, porque o Espírito Santo falou comigo: vai lá. Eu estava orando, levanta, abra a Bíblia e eu vou falar contigo. Eu levantei, depois de um momento de oração, peguei a minha Bíblia, e eu digo sempre que para Deus falar com você, abra a Bíblia, leia o texto, leia o contexto, veja a história, para quem foi escrito, em que tempo foi escrito, como foi escrito, por que foi escrito. Analise, estude a palavra, não é só ler e apontar o dedo. Mas naquele dia eu fiz exatamente assim. Eu abri a Bíblia, e naquela passagem que eu abrisse, Deus iria falar comigo. Eu precisava de uma resposta em uma emergência, e o Espírito Santo me levou a fazê-lo. Então eu abri a minha Bíblia, e quando eu abri, os meus olhos bateram exatamente aonde vai bater agora os seus olhos, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e o versículo 26,
E eu fui lendo do versículo 26 até o 34, e conforme eu ia lendo, eu ia sentindo o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a mão de Deus, a direção de Deus. Foi um momento muito importante na minha vida, de uma experiência muito importante com Deus, em uma situação bem delicada. Você pode deixar a sua Bíblia aberta se quiser, eu vou ler com você passo a passo desse texto e conversar um pouco com ele, um pouco mais rápido. Melhor, eu vou ler de uma vez e depois eu volto. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Eu disse 26, mas é o 25. Por isso vos digo, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida. Talvez na tua versão está escrito, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olha aqui para mim, mudei de novo a ideia, vou lendo e conversando com você. Então paramos aqui nesse versículo. A minha situação era exatamente essa, a preocupação. E agora, como que eu vou fazer? Como é que vamos manter a família? Como é que vou cuidar da criança? E como é que eu vou fazer pagar as contas? Toda essa preocupação, e vem essa palavra, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer. Não se preocupe com o que você vai comer. Essa era a palavra. Não se preocupe com o que você vai beber. Não se preocupe quanto ao vosso corpo que vai vestir, que eu estava preocupado, porque criança tem que comprar as roupas, ganha um pouco, naquela época era mais difícil, criança cresce rápido e vai perdendo, e a gente tinha toda aquela preocupação. Então não se preocupe, a vida do que haveis de vestir, não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que o vestido, diz a palavra de Deus no versículo de número 25. Irmãos, olha aqui para mim, uma das nossas maiores dificuldades na vida é a chamada ansiedade. A ansiedade na questão, ela tem algumas ramificações. Vamos falar do contexto bíblico e das soluções bíblicas, porque a ansiedade, quando nós falamos, a ansiedade do dia a dia, é aquela que a gente fica preocupado, e às vezes essa preocupação se torna em excesso. Não é um transtorno de ansiedade que a pessoa tem, que se caracteriza depois de uns 6 meses de sofrimento, de taquicardia, de suor nas mãos, de calafrios, de ombros enrijecidos, de outros tipos de sintomas. Mas aquela preocupação, aquela ansiedade, que se não for tratada, vai chegar a esse ponto. É aquela preocupação que te tira o sono, você não consegue dormir. É aquela preocupação que às vezes te tira a fome, você não consegue comer. Ou aquela preocupação que enquanto o outro não consegue comer, em você dá um efeito ao contrário, você não consegue parar de comer. Ou seja, traz um certo desequilíbrio, e você não sabe o que fazer, não sabe onde colocar os pés. A vida começa a parecer um campo minado, você sai colocando o pé devagar com medo de explodir, e de vez em quando você pisa numa mina e a bomba explode. Essa preocupação tira o sono das pessoas. E eu estava preocupado assim. Mas naquele dia, naquele tempo, muito jovem, Deus veio para me trazer ensinamentos. E o que Deus estava me dizendo era: não se preocupe com isso. A primeira coisa, não perca o sono por isso. Eu não sei o que tem feito você perder o sono. Talvez alguma situação na sua vida está fazendo você perder o sono, perder o controle, está mexendo com as suas emoções. Na tua casa você não tem mais paciência com os filhos, qualquer coisinha pequena parece algo muito grande,
qualquer gotinha d'água parece um jato da mangueira. Você não tem paciência com a tua esposa, não tem paciência com o teu marido, a situação está delicada, parece que todo mundo na casa está pisando em ovos e tem que tomar cuidado para não quebrar. A raiva, a angústia, alguns sintomas aparecem e você às vezes nem consegue entender muito, mas se parar para pensar, vai ver que muitas desses problemas está na raiz dos pensamentos que nem vão acontecer a maioria deles, nem verdadeiro é a maioria deles, nem real é a maioria deles, mas você fica angustiado, aí você fica triste, aí você perde a força para orar, perde a vontade de ir para a igreja, e aí não consegue fazer mais nada. Daqui a pouco você começa a ficar só deitado, aí não tem vontade de fazer o serviço de casa, se trabalha fora, vai numa nhaca terrível, chega no serviço, o amigo fala bom dia, você fala bom dia para quem? Bom dia por quê? Passa na rua, um colega fala, e aí, vai tudo bem? Você já fala, vou bem a minhas custas, por quê? E as pessoas começam a chamar você de parede de igreja, porque parede de igreja sempre é bem grossa, né? Então você começa a ter sérios problemas na vida, a situação começa a ficar delicada. O que realmente está roubando a tua paz? Na verdade, quando a preocupação ela é dentro desse processo que eu estou falando, ela meio que afasta você da sua fé, porque a preocupação em demasia, ela está basicamente na sua visão, no problema, e o que você está fazendo, que é deixar de olhar para Deus, porque tudo aquilo que você está passando, está vivendo, Deus sabe, Deus está vendo, e Deus tem a resposta para você, e Ele quer cuidar de você, mas nós não deixamos na maioria das vezes, nós preferimos contar o nosso problema para as pessoas, e às vezes nós deixamos de confiar em Deus. Quando oramos de forma superficial, não conversamos com Deus, a gente não para dobrar o joelho e ter uma conversa com Deus. Irmãos, oração não é aquela que você dobra o joelho e o poder cai, e você chora e fala em línguas estranhas, eita glória, isso é muito bom, mas tem hora que vai ser só uma conversa. Deus, é o seguinte, eu não sei mais o que eu faço, como se estivesse conversando com um amigo, como se estivesse conversando com um pai, como se estivesse conversando com outra pessoa próxima, em quem você tem confiança. Vai ter momento na oração que você não vai sentir nada, mas o sentir ou não sentir não é importante quando você ora, o importante é que você fale, que seja conhecida diante de Deus as vossas petições através da oração e súplica com graças a Deus, diz a epístola aos Filipenses no capítulo 6, no capítulo 4 e versículo 6. Então, que também fala sobre isso, não andeis ansiosos por coisa alguma, assim como Pedro diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, assim como a Bíblia traz ensinamento, não adianta ficar ansioso, coloque nas mãos de Deus. Mas a gente fica assim, e a gente deixa de conversar com Deus. Às vezes falamos para um irmão e outro, irmão, ora por mim, ore por mim, mas muitas vezes a gente nem entende muito esse pedido, e sabe que às vezes o irmão nem vai orar, a gente quer que o outro saiba que a gente está passando por um problema, parece que a gente quer contar, e para algumas pessoas a gente conta, a gente se lamenta, e você tem que primeiro confiar em Deus, segundo, nunca conte o seu problema para alguém que não pode te ajudar. Às vezes a pessoa ouve um pouco, mas ela está ouvindo por ouvir, e aí você fala de novo, ela ouve de outra vez, aí você fala de novo, você está vivendo aquilo, está angustiado com aquilo, você fala 1, 2, 3, 4, 5, vai ter hora que ela vai cortar a volta de você, porque ela não aguenta mais as suas lamuriações, ela não quer ouvir, mas o teu Deus, você pode falar com Ele, pode contar os seus problemas 24 horas do dia, durante o mês inteiro, Ele vai se importar, Ele vai olhar para você, e vai se preocupar com você.
Mas deixa eu te falar uma coisa, a maioria das pessoas, não sei se você está preparado para ouvir isso, mas a maioria das pessoas não estão nem aí para você, e muita gente para quem você conta o seu problema, ainda sai falando de você e contando de você para outras pessoas, e ainda falando mal de você. Então só converse as questões importantes da vida com quem vai ajudar você. Primeiro Deus, depois alguém que tem autoridade sobre você, ou que tem uma condição espiritual para ajudar você em oração, se não técnica, pelo menos espiritual, para ajudar você em oração. Deus sabe o que você passa, o que você precisa, o que nós precisamos. Para não ficar dúvida, continuamos a leitura no versículo de número 26. Disse Jesus, não foi alguém que falou sobre Jesus, é o próprio Jesus: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, o vosso Pai Celestial as alimenta, não tende vós muito mais valor do que elas? Olha aqui para mim, Jesus disse, olhe para as aves do céu, elas não trabalham, elas não plantam. Alguém viu de forma direta, né? Ah, pastor, aí tem sempre um chato, né? Planta assim, elas comem uma sementinha e elas defecam lá e caem, então ela ajuda a espalhar. Não, estou dizendo na lida. Já viu algum pardal na lida? Você está lá fazendo almoço, aí você olha, está lá um pardal limpando uma semente, cuidando da semente, ajuntando ali um celeiro, ali é que ele guarda as coisas dele, está arrumando tudinho, está lá tentando amolecer a terra para a planta nascer, para ele colher. Ele não planta, ele não trabalha. Jesus disse assim, olhe os pássaros dos céus, as aves, eles não juntam em celeiro, eles não plantam, mas o vosso Pai Celestial cuida deles. Olha como o passarinho está tranquilo, enquanto você está preocupado, perdendo a cabeça, o passarinho está voando sossegado por aí, e está sendo cuidado por Deus. Aí o Senhor Jesus diz assim, e eu vou te fazer uma pergunta, quem é que vale mais? Um homem, uma pessoa ou um passarinho? É claro que tem algumas pessoas que têm alguns distúrbios, que vai dizer assim, é claro que é o passarinho, não faz mal para ninguém, é melhor do que homens, eu prefiro, já vi alguém dizer, se você disse isso, me perdoe, também é problema seu, e está errado, eu prefiro cachorro do que gente. Então por que eu não caso com cachorro, vai morar com cachorro, na casinha do cachorro, comer a comida do cachorro? Ah, pastor, mas quem fala assim é porque tem problema de relacionamento, não é que prefere, não consegue se relacionar. E então com o animal é fácil, o cachorro vem, você faz, sai, ele fica, aí você faz assim, ó, ele vem de novo, aí você pisa nele, se você pisar no pé dele, Caim, nem lembra do Abel, só chama o Caim, vai, aí você fala, totó, savó de totó, ele vem até você de novo, todo feliz, banando um rabinho, você chega em casa limpo, cheiroso, ele vem, coloca as patinhas, quer te lamber, aí você chega sujo, com a bota do trabalho, com chulé, ele vem do mesmo jeito, se você mandar sair ele volta, então não precisa de relacionamento. Ele está ali porque quer seu afeto, seu carinho, não tem um entendimento. Se você falar assim, mas é muito fácil ter um relacionamento dessa forma. Agora com seres humanos é difícil mesmo. E tem pessoas que não têm condição, então ela prefere animal do que o homem. Ela prefere o animal, que é uma criação de Deus, do que alguém que é feita à imagem e semelhança de Deus, para a qual a Bíblia foi escrita, o céu está preparado e a eternidade. Bom, então olha, os pássaros do céu não trabalham, mas Deus cuida deles. Vou continuar a leitura, versículo 27. E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, chegou uma certa idade, eu sou baixinho demais, aí começa a se preocupar, nossa, eu sou muito baixinho, e de repente começa a crescer, tem 37 anos, 1,47 m, aí começa a se preocupar, no mês que vem já está com 1,57 m, porque se preocupou demais com a sua estatura. Isso é possível?
sem salto? Não. Então é o que Jesus disse, versículo 28. E quanto ao vestido, por que andais solícito? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Ou seja, os lírios do campo, as flores, não são bonitas as flores? Você olha, aqui está o lírio do campo, mas pensa uma flor que você gosta, que acha bonita. A flor é bonita, mas quem é que fez tudo aquilo? Quem é que colocou as cores? Já entramos na musiquinha das crianças, né? Quem é que pintou o mundo? Quem é que fez aquela perfeição? Foi Deus. Aí o Jesus, o próprio Jesus diz no versículo 29, e eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste, é para pensar, tá? Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Era o que Jesus disse. Olha aqui para mim. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das flores, não vai cuidar de você, que é feito à imagem e semelhança dele? É claro que ele vai cuidar. Qual é mais importante, você ou um pássaro? Você ou uma flor do campo? Qual é mais importante, você ou uma rosa do deserto? Você ou um cacto? Você ou uma samambaia? Tem gente que às vezes, pastor, ultimamente até a samambaia tem mais valor do que eu. Precisa de cuidado, porque não é. Você tem muito valor. O seu valor é tão grande que o Senhor comprou com um preço muito alto. E esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. O preço que se paga, que está disposto a pagar, mostra o valor do produto. E Jesus pagou com a própria vida, porque você tem muito valor. E se Deus cuida das aves, dos pássaros, também vai cuidar de você. Por isso é importante você estar cuidando das preocupações. Uma das melhores maneiras de diminuir essa ansiedade é aumentar o seu tempo de oração e leitura da Bíblia, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais direção você tem. Porque todos nós, uma hora ou outra, temos essas preocupações durante o dia. Isso acontece, não tem jeito. Por exemplo, será que pode acontecer, em algum momento da vida, você está lá em frente à sua casa, sentado na área, será? Eu quero que você me responda. Será que é possível um passarinho vir e sentar na sua cabeça? É possível isso? É possível. Você vê, ele sentou, você faz assim, ele voa. Então o passarinho vem e senta, isso vai acontecer. Pior, tem umas pombas que tem uns mísseis, elas miram lá de cima e tacam na cabeça da gente, pode acontecer. Mas tem uma coisa que não pode acontecer. O passarinho, Mateus, pode sentar na sua cabeça. Você não tem o que fazer, ele chegou, sentou, você nem viu. Agora, ele não pode sentar, ele não pode fazer ninho. Se ele fizer ninho, é porque você ficou parado, inerte, permitiu muito tempo. Então, a preocupação, ela pode vir, mas não pode fazer ninho. Não dê espaço para que ela faça ninho, cria raízes e vai afundando você cada dia mais. Então, lance sobre ele toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação, porque ele tem cuidado de você, diz a epístola de Pedro. Vou continuar a leitura, versículo 31. Preste atenção, de novo: não andeis, pois, inquietos, ou seja, não andeis, pois, ansiosos, dizendo: que comeremos? Por que será que Jesus repetiu? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Aí preste atenção no 32, porque todas estas coisas os gentios procuram, ou seja, todo mundo procura, você, os gentios. De certo, vosso Pai Celestial, Deus, bem sabe
que necessitais de todas estas coisas. Você consegue entender isso? Jesus está dizendo, por que você está preocupado com essas coisas? Com a comida, com a bebida, com a vestimenta, com a sua vida, com os cuidados da vida. Deus sabe que você precisa da comida, da bebida, da vestimenta. Deus sabe que você precisa de todas elas. Não é que você, não vou ligar para isso. Não, você ora, fala com Deus. Não pode andar ansioso, preocupado em demasia, perdendo o sono. Por isso eu preciso buscar em Deus. Deus sabe o que você precisa. Porém, o mais importante, o segredo do sucesso da vida de uma pessoa foi dada por Jesus no versículo a seguir, que é o versículo de número 33. Não ande preocupado, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ler de novo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, olha aqui para mim, diga comigo, todas estas coisas, bem forte, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí eu te pergunto, que coisas? Mas quais? O que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir, o que o texto está dizendo acima. Todas essas coisas serão acrescentadas quando você buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Aí vale um pensamento, o que é colocar o reino dos céus em primeiro lugar, ou buscar o reino dos céus em primeiro lugar? Às vezes a gente fala, pastor, então quer dizer, é eu ir na campanha, né? Aí eu estou buscando o reino, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. É eu ir na igreja, estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. É eu participar da campanha, do culto. Não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é te colocar à disposição, se envolver no trabalho, para que através de você, o reino de Deus seja implantado aqui nesta terra, para que pessoas possam conhecer a verdade do Evangelho. Buscar o reino de Deus é estar envolvido com as coisas de Deus, é olhar e ver que as coisas de Deus são importantes, e todas as vezes que eu me preocupo com as coisas de Deus, e trabalho de alguma forma na obra de Deus, Deus está cuidando de mim e das minhas coisas. Quando eu aplico a palavra de Deus na minha vida, automaticamente Deus está trabalhando na minha vida. Alguém um dia falou assim para mim, pastor, Deus, Ele tem que abençoar o meu trabalho. Eu trabalho com tal coisa, assim, assim, falou o seu ramo, porque eu sou cristão, então Deus tem que trabalhar. Eu falei assim, irmão, tem que me abençoar. Eu ouvi um rapaz falando na televisão, não, Deus tem que te abençoar, como se Deus fosse obrigado. Deus tem que te abençoar, sim ou não? Deus tem que, não tem nada. Vamos supor que, vou dar só um exemplo, tá? Que o trabalho desse rapaz seja vender sapatos. Deus tem loja de sapato? Pode responder, Deus tem loja de sapato? Deus fabrica sapato? Deus ganha comissão com a venda do sapato? Então o que Deus tem com o sapato? Nada. Qual é a sua profissão? O que Deus tem com a sua profissão? Nada. Qual é o seu trabalho? O que Deus tem com o seu trabalho? Nada. Deus só tem uma coisa aqui nessa terra, e Ele chama dele, Ele diz, é a minha obra. A minha obra, a única coisa que Deus tem nessa terra é a igreja, a obra dele. É a única coisa. É a noiva de Cristo. Agora, pastor, então o senhor está dizendo que Deus não vai abençoar meu trabalho? Não foi isso que eu disse. Ele não tem que abençoar, não tem nenhuma responsabilidade ou obrigação com o seu trabalho. Agora, se você vive a palavra de Deus, se envolve com a obra de Deus, automaticamente você está sendo abençoado dentro do contexto da palavra de Deus, pelos princípios bíblicos da palavra de Deus. Você recebe o seu salário, você não é dizimista, você não é ofertante,
que tem a ver o seu salário, o seu dízimo, com o seu rendimento com a obra de Deus? Nada, não chega a nada. Então, quando eu sou fiel, Deus vai abençoar, vai multiplicar, vai ter aquele compromisso comigo, porque tudo aquilo que vem à minha mão, eu torno a casa de Deus. Então eu sou abençoado cada vez mais, eu reconheço a bênção de Deus, porque quem não é dizimista, quem não é ofertante na casa de Deus, é que ele não reconhece ainda a bênção de Deus, porque mesmo sem praticar os princípios, ele já está sendo abençoado pela graça de Deus. Então quando ele passa a praticar, ele automaticamente está cumprindo a palavra de Deus. Quando a gente vai lá para Malaquias, para o Velho Testamento, em outras passagens, tornai-vos a mim e eu tornarei a vós, é o que diz a palavra de Deus. Então eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aí todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando você se aproxima de Deus e faz parte do reino de Deus, você recebe de Deus dons e talentos. Esses dons e talentos é para ser usado na obra de Deus, no geral, na igreja e fora da igreja. Quando você se deixa usar pelos dons e talentos, você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você vem para a igreja por vir, não está preocupado com as pessoas, com almas, com trabalho, com uma obra, você não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, só porque você vem à igreja. E preste atenção, eu vou ler de novo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O pior é as pessoas que fazem uma inversão do texto. Elas querem primeiro todas as outras coisas, para depois buscar o reino de Deus. Tem gente que fala ainda assim: se o Senhor me abençoar, aí eu vou trabalhar na obra. Se o Senhor fizer tal coisa, aí eu faço. Se o Senhor fizer, mas não são todas as outras coisas acrescentadas primeiro, para depois eu buscar o reino dos céus. Mas eu preciso buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As outras coisas, meu projeto de vida, o meu sonho, em todas as áreas que eu estou colocando diante de Deus, com a permissão e graça de Deus, segundo a vontade de Deus, se for o melhor para a sua vida, assim será. Então, se envolva com a obra de Deus e com as coisas de Deus. Versículo 34, para encerrar: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Não fique inquieto pelo que vai acontecer amanhã. Você não tem poder sobre o amanhã. Você tem planejamento para amanhã? Amanhã é sábado. Eu sei o que eu vou fazer amanhã, pela manhã, à tarde e à noite. Se quiser eu te passo o meu itinerário todinho do dia de amanhã. Esse é o meu planejamento. Mas será que eu vou fazer tudo isso? Será que vai acontecer amanhã? De repente amanhã eu posso estar lá na glória cantando santo, santo, santo. De repente algumas coisas podem acontecer e vão me tirar daquele programa que eu tinha feito. Eu não tenho controle sobre o amanhã. A gente planeja e vamos fazer, mas que certeza nós temos do que nós vamos fazer amanhã? Então, por que eu tenho que preocupar tanto com o amanhã, se ele não cabe a mim, se eu não tenho poder sobre ele? Que tal você, eu, nós nos preocuparmos com aquilo que nós temos poder, aquilo que nós podemos fazer hoje? O que eu posso fazer a partir de agora? Eu posso orar mais? Eu posso, cabe a mim. Eu posso ler a Bíblia mais? Eu posso tomar decisões assim? Eu posso começar a fazer. Mas tem coisa que não cabe a mim. Tem gente doente tentando mudar outras pessoas, mas cabe a você mudar o outro? Não cabe e você não pode. Então foque naquilo que você pode e faça tudo o que estiver a teu alcance. O que veio para você fazer, faça em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Confie no Senhor, coloque sua vida nas mãos dele, coloque o teu projeto e todas as outras coisas vos serão acrescentadas quando você buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Amém?